Boa noite para você, bem-vindo ao JG desta quarta-feira. Vem ver os destaques de hoje. Em coletiva, governador Flávio Dino anuncia novas medidas para conter o avanço do novo coronavírus aqui no estado e a possibilidade de fechamento até dos serviços essenciais se os hospitais não suportarem mais a quantidade de pacientes que podem precisar de internação. Comissões de Saúde e Direitos Humanos da OAB do Maranhão se manifestam contrárias à abertura gradual de serviços não essenciais no interior do estado. E como os empresários do setor considerado não essencial estão enfrentando os impactos na economia, as dificuldades para manter o equilíbrio fiscal. Procon e Vigilância Sanitária fiscalizaram o cumprimento das medidas de distanciamento social dentro das agências bancárias. Mas do lado de fora... Não tem ninguém do banco orientando as pessoas do lado de fora. Eles pedem para a gente chegar aqui de madrugada para poder ficar na fila e receber uma senha. Quando a gente entra, eles não informam a gente direito. E os números só aumentaram nas últimas 24 horas. A atualização do Ministério da Saúde, feita agora à tarde, mostra um crescimento de 13% das mortes pelo novo coronavírus. Agora são 1.736 óbitos. No país, são 28.320 casos confirmados. Presta atenção, em um dia só foram contabilizados 3.058 novos casos aqui no Brasil. Lembrando que ainda existem as subnotificações, porque não tem exame para todo mundo, então esses números podem ser muito maiores do que mostram os registros aí. Bom, aqui no estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são 630 casos confirmados. São 2.889 suspeitos, 34 mortes, 2.290 casos descartados. Bom, lembrando aqui que esse número muito alto de suspeitos, se 50% der positivo aí, a gente vai ultrapassar aí mais de 1.500 casos, aí se aproximando de 2.000 casos. Então é hora de reforçar aquelas medidas de distanciamento social. Vale o registro aqui também de imagens da chegada de 107 respiradores na noite de ontem no aeroporto de São Luís, adquiridos com doações de empresas que atuam aqui no estado. Os equipamentos que foram comprados na China vão integrar o sistema de saúde da rede estadual. Ainda devem chegar mais 80 aparelhos e 200 mil máscaras. Foi uma imagem que circulou nas redes sociais durante todo o dia. O secretário estadual de saúde, Carlos Lula, secretários estaduais, outros secretários compartilharam essas imagens aí, agradecendo às empresas que fizeram essa doação tão importante. E o governador Flávio Dino anunciou hoje, durante uma entrevista coletiva, medidas de restrições aos supermercados em São Luís. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas nos estabelecimentos. Essa determinação é resultado do crescimento de casos do novo coronavírus aqui na capital. Nos últimos 15 dias, o número de casos confirmados subiu de 680 para 533. Nós vimos agora há pouco ali no nosso mapa no telão que já ultrapassaram os 600 casos, né? Mesmo assim, segundo o governador, ainda não é o momento de bloqueio total das atividades. Vamos conferir aí os principais pontos desta coletiva. Multiplicação de casos em abril. No mês de abril, e hoje nós chegamos à metade do mês de abril, a multiplicação de casos confirmados chegou a 10 vezes. Ou seja, nós multiplicamos por 10 os casos de coronavírus em 15 dias. Situação de São Luís. A ilha de São Luís, hoje e há alguns dias, integra o rol das 6 ou 7 regiões de saúde do país que mais tem casos e mais tem óbitos.
Por isso nós estamos em estado de atenção no que se refere à ilha de São Luís. E essa é a razão dessa entrevista coletiva de hoje, sobretudo. Alcançamos ontem, no que se refere à internação de leitos de UTI disponíveis, a taxa de 52%, no que se refere à rede do governo do Estado. Bloqueio total. Algumas pessoas têm me perguntado sobre o bloqueio total, chamado em inglês lockdown, no caso da ilha de São Luís. Neste momento, nós não faremos, porque consideramos que não há critérios científicos ainda para a adoção dessa medida. As nossas referências são duas. Primeiro, número de óbitos. Segundo, a oferta de leitos. Se a oferta de leitos cair muito, ou seja, nós tivermos uma ocupação superior a 80% dos leitos, os leitos ofertados pela rede estadual, portanto, não se revelarem mais capazes de receber os pacientes, aí nós vamos adotar medidas de interrupção, até mesmo de serviços essenciais. Leitos de UTI. Nós temos leitos suficientes para as pessoas que precisam ser internadas, como disse, com oferta garantida até o final de semana, e na próxima semana teremos novos leitos. O sentido dessa entrevista é garantir que esse quadro continue. Integra, claro, o nosso planejamento, a hipótese de a curva continuar ascendente e nós irmos para uma deficiência de oferta crônica, como outros estados brasileiros já estão sofrendo. Por isso mesmo é que eu determinei novas obras permanentemente, para que a gente possa ampliar. Eu não vou parar de ampliar leitos enquanto a pandemia não for embora. Restrições em supermercados. Cada estabelecimento só pode receber metade da sua capacidade habitual, não mais do que isso. E em razão dessa limitação, cada estabelecimento só pode usar metade do seu estacionamento. Então, se um supermercado tem 100 vagas, ele só pode permitir a entrada de 50 carros. Liberação do comércio no interior. Nós respeitamos a autonomia municipal, achamos que no Brasil existe o chamado federalismo cooperativo, ou seja, prefeitos, governadores e o presidente da República não têm entre si hierarquias, sim divisão de atribuições. Cada um tem a sua esfera de competência que é própria. Se o prefeito municipal considera que não há casos na sua cidade e que a sua rede de saúde consegue atender um caso, 2 casos ou 3 que eventualmente apareçam na sua cidade, a princípio nós respeitamos essa autonomia municipal, a não ser que essa decisão se configure como equivocada, ou seja, se houver crescimento de casos, aí sim, como eu já enfatizei, as medidas hoje vigentes na região da ilha de São Luís podem ser a qualquer momento estendidas pelo governo do estado a outras regiões do Maranhão e até eventualmente a todo o território estadual, o que esperamos que não aconteça. Em algumas cidades do interior, as medidas recomendadas de fechamento do comércio deram sinais aí de descumprimento. As comissões de saúde e direitos humanos da OAB do Maranhão se manifestaram contra a abertura gradual dos serviços que são considerados não essenciais. As manifestações contrárias à reabertura do comércio em alguns municípios maranhenses se deram por meio de nota e também de vídeos, em que membros de algumas comissões da OAB mostraram preocupação com a possibilidade de expansão da Covid-19. A OAB-MA vem manifestar preocupação por intermédio das suas comissões de direito à saúde e de direitos humanos no que diz respeito à flexibilização do funcionamento de serviços não essenciais, uma vez que certamente gerará uma sensação de saúde e de segurança sanitária na população e provavelmente vai aumentar a circulação de pessoas, facilitando a aglomeração e também o contágio da nova doença. Bom, é preocupante a abertura de comércio não essencial pelos municípios do interior do estado, ainda que naqueles locais em que não tenha ainda casos de Covid-19 identificados. Isso porque nós estamos numa situação de subnotificação.
Nós não temos exames sendo realizados em massa, não há controle de entrada e saída de pessoas dos municípios e, portanto, pode sim haver pessoas infectadas no seu município pelo interior do estado. Isso significa que tais medidas vão proteger o funcionamento do contágio dentro dos estabelecimentos comerciais. No entanto, a circulação de pessoas na rua, a formação de aglomerações, os deslocamentos que as pessoas precisam fazer para os centros urbanos, por exemplo, de povoados no interior do estado, tudo isso são situações de contágio sem que haja qualquer cuidado prévio de as secretarias municipais de saúde terem um controle efetivo de todas as pessoas que estão em situação de contágio, que vieram de outros estados em que há contágios em massa. Além das manifestações contrárias das comissões de saúde e de direitos humanos da OAB, a flexibilização do isolamento social no comércio do interior do estado também provocou questionamentos por parte de economistas, uma vez que já foram adotadas uma série de medidas pelo governo federal para minimizar os impactos em empresas e também na vida de trabalhadores. É um momento que todo mundo vai perder um pouco, vai consumir menos, vai ter direito a acesso a menor quantidade de bens. Então não tem sentido reabertura de comércio como está se noticiando no interior do Maranhão neste momento. Isso não vai solucionar nada. As pessoas não vão sair para comprar à toa porque elas estão com receio, um receio correto de contrair a doença. Então isso não vai ajudar nada. É o momento de todo mundo se conter, aceitar que vamos ter perdas, para na sequência, assim que esse mal for controlado, a economia possa se recuperar a pleno vapor. A gente continua aí com essa mesma reflexão, falando sobre o fechamento de serviços não essenciais desses estabelecimentos, que a pandemia do novo coronavírus gera esse temor, né, do colapso no sistema de saúde. Outro setor que sente os efeitos é a economia, que já dá sinais de esgotamento, como nós mostramos na reportagem agora há pouco, com os serviços essenciais praticamente fechados, não essenciais. É hora de tentar se reinventar, equilibrar as contas e, claro, contar com a ajuda de especialistas. Pessoas na Rua Grande até tinha. A dúvida é fazendo o quê? Praticamente todas as lojas no principal centro comercial de São Luís estão fechadas, por obediência e respeito ao decreto que proibiu o funcionamento de determinadas atividades comerciais. Algumas com avisos nas portas, outras com correntes para reforçar que ali o comércio parou. Alguns poucos estabelecimentos que não estão autorizados a funcionar abriram as portas. Talvez pelo volume de pessoas que ainda estão passando pelo local, um número considerável, diga-se de passagem, inclusive com muitos idosos e muita gente desprevenida. Mas o que preocupa o comerciante, o empresário maranhense, é até quando vamos evitar o atendimento aos clientes? Segundo o último decreto do governo do estado, até domingo que vem, mas pode ser que a decisão seja prorrogada. Diante disso, como fica o comércio considerado não essencial? Segundo este gerente de loja, a situação tem sido muito delicada. O momento para ele é usar experiências que deram certo para tirar algum proveito. A venda online é uma alternativa. Para esse momento que está tudo paralisado aí, né, no nosso caso, seria de bom tamanho, mas nós estamos aí vendo a condição de implantar na nossa empresa, junto com os nossos colegas lojistas também, para que todos sobrevivam a esse momento, né, de adequação à nova realidade que a vida nos permite aqui com relação à economia. Sobre vendas online, este especialista ligado ao Sebrae dá sua opinião. E nós temos várias ferramentas como consultorias online, e-books e cursos que ensinam como fazer isso de forma confiável, como fazer isso de forma segura. Gerenciar as finanças nesses tempos de dificuldade não é fácil. Se não houver um acompanhamento, as empresas tendem a ter complicações e entrar em colapso nas finanças. Para evitar isso, algumas instituições como o Sebrae estão dando orientações. No período de crise, a nossa margem de erro ela está reduzida e, por isso, se torna muito essencial que nós tenhamos um melhor controle das finanças. E esse controle, o Sebrae propõe através de um guia
onde ele dá 5 passos e que dessa forma, você seguindo cada um deles, você vai ter uma condição facilitada para ter o controle das suas finanças. A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís também tem se mostrado preocupada, tanto que tem mantido a rotina de assessoramento e suporte às empresas. Os funcionários da entidade estão trabalhando em home office, mas na sede da CDL São Luís tem funcionado um plantão para a realização de alguns serviços essenciais para o lojista, como certificação digital, além de prestar orientações aos associados. A importância do lojista obter as informações da CDL São Luís é porque a gente tem procurado fazer pesquisas para entender melhor esse momento, para poder passar informações adequadas aos nossos associados. Além disso, a CDL São Luís tem trabalhado em inovações de negócio para ajudar ainda mais o empresário nesse momento. E logo mais, a fiscalização do PROCON e da vigilância sanitária dentro das agências bancárias, e também você vai ver a redução no preço dos combustíveis anunciada pela Petrobras chega aos postos. E olha essa medida aqui que pode beneficiar as famílias de baixa renda da capital. É o projeto de lei do Executivo Municipal que trata sobre a isenção por até 90 dias do pagamento da taxa de iluminação pelos consumidores com a tarifa social de energia elétrica. São aqueles que consomem até 220 kWh por mês. O projeto precisa ser aprovado na Câmara Municipal. Inclusive, segundo o prefeito Edivaldo Holanda Júnior informou pelas redes sociais, já foi encaminhado para apreciação entre os vereadores. Lembrando que o governo federal editou uma medida provisória semelhante na semana passada que prevê o desconto nas tarifas de 100% para a parcela do consumo de energia elétrica de até 220 kWh por mês para os beneficiários da tarifa social. Bom, quem precisa ir ao banco sabe bem as dificuldades. Agências cheias, pelo menos do lado de fora, porque dentro há sim controle da entrada de clientes. Mas na rua se forma ali uma aglomeração e foi por isso que o PROCON e a Vigilância Sanitária fizeram uma operação para fiscalizar o cumprimento das medidas para reduzir o contágio pelo coronavírus. Parece que tudo está normal, que não existe nenhum vírus por aí ameaçando a vida das pessoas. É isso que a gente pensa quando se depara com uma fila dessas. Muita gente esperando para entrar na agência bancária. A fila estava quase dobrando o quarteirão e o distanciamento mínimo não estava sendo cumprido. Olha só como as pessoas estão muito próximas umas das outras. Certa organização só era possível dentro das agências, mas fora delas... Talvez tenha sido por isso que o Ricardo estava tão revoltado depois de horas esperando na porta de um banco no bairro Coab. Não tem ninguém do banco orientando as pessoas do lado de fora. Eles pedem para a gente chegar aqui de madrugada para poder ficar na fila e receber uma senha. Quando a gente entra, eles não informam a gente direito. Esse problema foi um dos alvos da fiscalização desencadeada hoje pela manhã em uma força-tarefa do PROCON com a Vigilância Sanitária. Entre outras observações, eles estavam verificando o funcionamento dos caixas eletrônicos, a disponibilização de álcool em gel e orientações ao consumidor. Que todos os funcionários estejam usando máscaras, luvas e utilizando o álcool em gel também. E a questão consumerista para verificação se todos os caixas eletrônicos estão funcionando, se todas as informações estão sendo prestadas ao consumidor e o tempo de espera dentro das agências. Alguns estabelecimentos foram notificados e devem se adequar ao que diz o decreto mais recente do governo do estado. Falhas identificadas pelos clientes do banco ou por quem for usar esse serviço podem ser denunciadas. É muito importante que, caso o consumidor verifique algum tipo de infração, ele possa formalizar a sua denúncia pelo site ou pelo aplicativo do PROCON, para que as equipes de fiscalização possam ser direcionadas especificamente para o fornecedor. São tantos cuidados para evitar aglomeração dentro das agências, mas do lado de fora as imagens são impressionantes, né? Tem que resolver isso.
Bom, quem precisa fazer aquela visita obrigatória aos postos de combustíveis percebeu, né? Está mais em conta. A Agência Nacional de Petróleo confirma uma queda de 8,5% nos preços desde o começo do mês passado, começo em março. E por aqui em São Luís é possível encontrar o litro por até R$ 3,89 o litro da gasolina. Você já deve ter percebido que o valor do combustível nos postos tem baixado. E passou a valer hoje mais uma redução. A Petrobras anunciou uma nova redução dos preços médios dos combustíveis vendidos nas refinarias. A gasolina teve queda de 8% e o diesel um decréscimo de 6%. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no acumulado do ano, o preço da gasolina já caiu 48,2% e o diesel caiu 35,4%. Quanto ao repasse destes novos valores, ainda depende das distribuidoras e também de como o mercado vai se comportar, já que cada posto tem sua própria política de preços, sobre os quais incidem impostos, custos operacionais e de mão de obra. E agora o intervalo, eu volto daqui a pouco com o JG. 1h29 tem a primeira praia-mar do dia com 4,1 metros. Pela manhã, às 7h49, tudo muda com a baixa-mar de 2 metros. À tarde, às 13h55, volta a praia-mar com 4,3 metros. E a quinta-feira termina com baixa-mar de 1,8 metro a partir de 20h41. Gente, as recomendações do distanciamento social continuam. É a principal medida de combate ao novo coronavírus, por isso sair de casa somente quando necessário mesmo e para trabalhar, para quem desempenha um serviço essencial, como é o nosso caso aqui. Mas ao que parece, a rotina ainda está bem longe de uma cidade em que a maioria deveria estar em casa. O repórter Jairo Martins foi conferir a movimentação nas principais avenidas da capital e pasmem, olha só como estava movimentado. Apesar das autoridades de saúde reconhecerem que o isolamento social ainda é a medida mais eficaz no combate à pandemia do novo coronavírus, em vários pontos da cidade nós observamos o real descumprimento da regra de ficar em casa. Nós percorremos algumas avenidas da cidade, a exemplo da Jerônimo de Albuquerque, e a gente percebeu que aos poucos o fluxo de veículos vai sendo retomado. Nós percebemos inclusive alguns pontos de retenção do trânsito. Na Avenida Colares Moreira, na altura de um shopping ali do Renascença, o estacionamento estava cheio de veículos e com algumas pessoas no ponto de ônibus à espera do coletivo. Aqui na Avenida Marechal Castelo Branco, na altura do retorno do São Francisco, a gente também percebe que o trânsito está bastante movimentado. É sinal de que as pessoas não estão levando a sério as dicas de prevenção. Jairo Martins para o Jornal da Guará. É isso aí, não estão levando a sério as dicas de prevenção e parece que não estão assustadas com os números de casos já confirmados e de óbitos aqui no estado, infelizmente. E o JG fica por aqui. Amanhã eu tô de volta a partir das 6h30. Quem puder, fique em casa. A gente está aqui para trabalhar, para levar todas as notícias para você. Então, até amanhã, a partir de 6h30.